Estava na maca do hospital, o gosto de sangue ainda na boca, a visão embaçada, quando ouvi meu noivo de 4 anos dizer as palavras que mudariam tudo. Tenho coisas mais importantes para resolver agora. Ele saiu da emergência sem olhar para trás. Naquele momento, sozinha entre estranhos, tomei uma decisão. Mas o que descobri nas horas seguintes sobre Ricardo e sua família foi ainda mais devastador do que o abandono. E a vingança. Bem, ela veio de onde ninguém esperava. Se você já passou por uma decepção que mudou tudo, deixe nos comentários. E se inscreva no canal, porque essa história está só começando. Meu nome é Beatriz Fernandes, tenho 32 anos. E durante 4 anos acreditei que conhecia o homem com quem ia me casar. Trabalho como arquiteta em Curitiba, onde o inverno chega com aquele frio úmido que entra pelos ossos, e onde construí minha carreira projetando espaços comerciais para empresas de tecnologia. Ricardo era gerente de vendas, tinha aquele sorriso fácil que encantava qualquer um, e me conquistou numa festa de formatura de um amigo em comum. Ele parecia seguro, estável, o tipo de homem que meus pais aprovariam. E aprovaram. A tarde de outubro começou normal. Eu tinha reunião com um cliente importante no centro, um contrato que poderia alavancar meu pequeno escritório. Dirigi minha Honda pelo trânsito típico da cidade, pensando na apresentação que tinha preparado, quando na Avenida Cândido de Abreu, do nada, um carro invadiu minha pista. O impacto foi brutal. Lembro do barulho do metal amassando, do vidro explodindo, da dor aguda no peito quando o airbag abriu. Depois, vozes distantes, sirenes, mãos me puxando do carro. Acordei no Hospital Cajuru, rodeada por luzes brancas e cheiro de desinfetante. Uma enfermeira gentil explicou que eu tinha 3 costelas fraturadas, um corte profundo na testa e suspeita de concussão. Pediram para ligar para alguém. Ricardo foi o primeiro nome que dei. Ele chegou 40 minutos depois, o rosto tenso, mas não de preocupação. Era outra coisa. Impaciência, talvez. Ficou ao meu lado por menos de 10 minutos, olhando o celular mais do que para mim. Quando o telefone tocou, ele atendeu imediatamente, afastando-se alguns passos. A conversa foi sussurrada, mas captei fragmentos. Não posso agora. Uma pausa. Ela está bem, só algumas fraturas. Mais silêncio. Então ele voltou. Olhou para mim com aqueles olhos que eu achava que conhecia e disse as palavras que ecoariam pelos próximos meses. Bia, tenho coisas mais importantes para resolver agora. A enfermeira cuida de você. E foi embora. Assim, sem hesitação, sem remorso, sem olhar para trás. Fiquei paralisada, incapaz de processar. A enfermeira voltou, checou meus sinais vitais e comentou quase casualmente: "O rapaz que saiu correndo era seu marido?" Balancei a cabeça. Noivo. Ela fez uma expressão estranha, meio piedosa, meio sabedora. Engraçado, murmurou. Ele não parecia muito preocupado para alguém que quase perdeu a noiva. Deitada naquele leito, conectada a fios e monitores, comecei a revisitar os últimos 6 meses com olhos diferentes. Sinais que eu tinha ignorado começaram a se reorganizar na minha cabeça como peças de um quebra-cabeça sinistro. Ricardo sempre foi próximo da família, especialmente da mãe, Glória. Uma mulher elegante, cabelos loiros impecáveis, unhas sempre feitas, que morava numa casa grande no bairro Batel. Desde o começo, senti que ela não gostava de mim, mas Ricardo insistia que era jeito dela, que ela era protetora. As reuniões de família começaram a ficar estranhas no começo do ano. Eu chegava e as conversas paravam abruptamente. Glória e Ricardo se isolavam no escritório por horas. E quando eu perguntava sobre o que discutiam, a resposta era sempre vaga. Coisas da empresa, Ricardo dizia. Investimentos. Glória completava com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Aos poucos, fui sendo excluída das decisões sobre nosso próprio casamento. A lista de convidados? Glória fez. O buffet? Escolha dela. Até meu vestido passou pela aprovação dela antes da minha. Houve também o apartamento. Nós compramos juntos.
Mas na hora de assinar, Ricardo disse que seria mais simples deixar no nome dele por questões fiscais, que depois incluiria o meu. Eu confiei. Depositei metade do valor, R$50 mil que tinha economizado em anos de trabalho duro. O apartamento era lindo, com vista para o Parque Barigui, mas nunca pareceu realmente meu. Ricardo sempre decidia a decoração, sempre tinha a última palavra sobre reformas. E havia aquele documento. 3 semanas antes do acidente, Ricardo apareceu com papéis, dizendo que eram formalidades do cartório para o casamento. Só assina aqui e aqui, ele disse, apontando para linhas destacadas. Eu estava cansada, tinha acabado de voltar de uma viagem de trabalho. Assinei sem ler direito. Ele guardou tudo rapidamente, quase com pressa. Agora, naquele hospital, as peças começavam a se encaixar de forma perturbadora. Por que ele tinha tanta pressa? Por que Glória sempre perguntava sobre meu trabalho, meus clientes, quanto eu ganhava? Por que o apartamento estava só no nome dele? E, principalmente, por que Ricardo me abandonou no momento em que eu mais precisava dele? A noite caiu sobre Curitiba, e a janela do meu quarto mostrava as luzes da cidade piscando indiferentes ao caos dentro da minha cabeça. Peguei meu celular e liguei para Isabela, minha melhor amiga desde a faculdade. Isa, disse quando ela atendeu. Preciso que você faça algo por mim. E vai parecer loucura. Isabela chegou no hospital na manhã seguinte com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Medo misturado com raiva. Ela fechou a porta do quarto, puxou uma cadeira para perto da minha cama e colocou uma pasta sobre meus joelhos. Bia, ela começou, a voz trêmula. Você não vai acreditar no que encontrei. Na noite anterior, pedi que ela fosse ao apartamento buscar alguns documentos meus. Dei a senha do cofre pequeno que eu mantinha no closet, onde guardava certidões e papéis importantes. Mas também pedi que ela procurasse qualquer coisa estranha, qualquer documento que não deveria estar lá. Isabela encontrou muito mais do que esperávamos. Dentro da gaveta da escrivaninha de Ricardo, embaixo de revistas de negócios, havia uma apólice de seguro de vida. Minha. No valor de R$1.200.000. Eu não tinha contratado seguro nenhum. A assinatura era minha, mas eu não me lembrava de ter assinado aquilo. Olhei mais de perto. Era a mesma assinatura dos papéis que Ricardo me deu 3 semanas atrás, as tais formalidades do cartório. O beneficiário? Glória Tavares Silva. A mãe dele. Meu estômago revirou. Tem mais, Isabela continuou, tirando outros documentos da pasta. Havia um planejamento de transferência de bens, um contrato preparado por um advogado chamado Dr. Henrique Campos, detalhando como meus ativos seriam redistribuídos após um evento. Que evento? O documento não especificava, mas a implicação era clara. Eles estavam planejando algo, esperando algo acontecer comigo. Liguei imediatamente para meu próprio advogado, Dr. Maurício, um homem de 60 anos que cuidava dos contratos do meu escritório. Expliquei tudo. Ele silenciou por longos segundos. Beatriz, isso é sério. Muito sério. Vou investigar esse Dr. Henrique Campos. Não faça nada ainda. Não confronte Ricardo. Não deixe transparecer que você sabe. Os 2 dias seguintes foram torturantes. Ricardo não apareceu no hospital. Nem ligou. Glória mandou flores com um cartão que dizia: Melhoras, querida. Mas a caligrafia parecia forçada, mecânica. Enquanto isso, Dr. Maurício trabalhou rápido. Descobriu que Glória estava endividada, devia mais de R$500 mil para credores diversos. A empresa da família tinha falido 2 anos antes, algo que Ricardo nunca mencionou. E então veio a parte mais chocante. Dr. Maurício conseguiu acesso às câmeras de segurança da Avenida Cândido de Abreu, através de um contato na prefeitura. As imagens mostravam o carro que me acertou. Não foi acidental. O motorista esperou, acelerou no momento exato e depois fugiu. As placas eram falsas. Sentada naquela cama de hospital, com costelas quebradas e a vida desmoronando, entendi com clareza cristalina. Eles não estavam apenas me roubando. Eles estavam tentando me matar. Recebi alta na sexta-feira.
5 dias após o acidente. Isabela me buscou, mas em vez de ir para casa, pedi que me levasse ao escritório do Dr. Henrique Campos, o advogado que tinha preparado aqueles documentos. O endereço ficava no centro, num prédio comercial antigo na rua Marechal Deodoro. Subi até o 5º andar com dificuldade, cada degrau uma agonia nas costelas. Mas a adrenalina me mantinha em pé. A secretária tentou me barrar. A senhora tem horário marcado? Ignorei, empurrei a porta do escritório dele e entrei. Dr. Henrique era um homem gordo, de óculos redondos, que se levantou assustado quando me viu. Senhorita Fernandes, o que... Sente-se, ordenei, jogando as cópias dos documentos sobre a mesa dele. E me explique por que você preparou um seguro fraudulento em meu nome. Ele empalideceu. Tentou gaguejar negativas, mas eu já tinha ligado o gravador do celular no bolso. Dr. Henrique, continuei, posso ir direto à polícia? Ou você pode me contar tudo agora? Escolha rápido. Ele desmoronou. Com a voz trêmula, contou tudo. Glória o procurou 6 meses atrás, desesperada por dinheiro. Ela tinha perdido tudo em investimentos ruins e devia quantias impagáveis. Precisava de uma solução rápida. Foi quando Ricardo sugeriu o plano. Se eu morresse em um acidente antes do casamento, o seguro seria pago integralmente. E como não éramos casados oficialmente, o beneficiário seria quem estivesse na apólice. Eles falsificaram minha assinatura usando os documentos que eu tinha assinado sem ler. Ricardo seria recompensado com parte da herança da avó paterna, que Glória controlava através de um trust. O casamento era necessário para manter as aparências, mas nunca foi para acontecer de fato. O acidente, eu sussurrei, foi planejado? Dr. Henrique assentiu miseravelmente. Eles contrataram alguém. Eu não sabia que iriam tão longe, juro. Pensei que desistiriam. Saí de lá com a gravação completa e fui direto à Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, onde Dr. Maurício já tinha preparado o terreno. O delegado, um homem sério chamado Carvalho, ouviu tudo e imediatamente emitiu mandados. Vamos precisar de você para o confronto, ele disse. Está pronta? Naquela tarde, cheguei à casa de Glória no Batel, acompanhada por 4 policiais à paisana e o promotor público. Toquei a campainha. Ricardo abriu a porta e seu rosto passou por todas as emoções em segundos. Surpresa, medo, raiva. Bia, o que você está fazendo aqui? Passei por ele sem responder. Glória estava na sala, tomando vinho, e quase deixou a taça cair quando me viu. Sentem-se, ordenei. Temos muito o que conversar, sobre seguros de vida, sobre tentativas de homicídio, sobre como vocês planejaram me matar. Ricardo tentou correr. Os policiais o seguraram. Glória gritou que eu era louca, que estava inventando tudo. Então o promotor entrou, seguido pelos policiais fardados. Glória Tavares Silva e Ricardo Tavares Silva. Vocês estão presos por tentativa de homicídio qualificado, fraude, falsificação de documento e conspiração. As algemas nos pulsos de Ricardo e Glória produziram um clique metálico que reverberou pela sala de estar luxuosa. Ricardo tentou me olhar, mas desviei os olhos. Não havia mais nada dele que eu quisesse ver. Glória foi mais dramática, gritando sobre injustiças, ameaçando processos, mas sua voz sumiu quando o promotor apresentou todas as evidências. A gravação do doutor Henrique, os documentos fraudados, as imagens das câmeras e o depoimento do motorista que eles contrataram e que já tinha sido preso 2 horas antes. O advogado deles, Dr. Henrique, fez acordo de delação premiada na mesma noite, entregando cada detalhe do plano em troca de redução de pena. Durante o depoimento, descobri algo que me congelou. Eu não fui a primeira. 2 anos antes, Ricardo tinha ficado noivo de outra mulher, Laura. Ela era advogada, tinha dinheiro, e subitamente o relacionamento terminou quando ela descobriu, por acaso, um seguro de vida em seu nome que nunca havia contratado. Ela o confrontou, rompeu tudo e mudou-se para São Paulo. Nunca denunciou por medo e vergonha. Eu poderia ter sido ela. Ou pior. O julgamento foi surpreendentemente rápido.
Com tantas evidências e a confissão de Dr. Henrique, a defesa não tinha como argumentar. Ricardo pegou 12 anos por tentativa de homicídio qualificado e fraude. Glória, como mandante, pegou 15. Ambos perderam direito a qualquer benefício. O motorista contratado colaborou e pegou 8 anos. Ver Ricardo sendo levado algemado, a cabeça baixa, me deu uma sensação estranha. Não era satisfação, era encerramento. Cancelei tudo relacionado ao casamento. A festa que seria no salão do Country Club foi desmarcada. O vestido, doei para uma instituição que ajuda noivas de baixa renda. As alianças, vendi. O apartamento que estava no nome de Ricardo foi confiscado pela justiça como parte da reparação e consegui reaver meus R$ 50.000 mais indenização por danos morais e tentativa de homicídio. R$ 1.800.000. Não era sobre o dinheiro, era sobre justiça. Usei parte da indenização para abrir um escritório maior de arquitetura e criei um fundo de apoio para mulheres que foram vítimas de violência financeira e psicológica em relacionamentos. Descobri que minha história não era única. Centenas de mulheres passam por situações parecidas, sendo manipuladas, roubadas, controladas. Agora eu uso minha experiência para ajudá-las a reconstruir suas vidas. 6 meses depois, estou num lugar diferente. Não encontrei um novo amor, e está tudo bem. Encontrei algo mais importante, eu mesma. Aprendi a ouvir minha intuição, aquela voz pequena que sempre soube que algo estava errado, mas que eu ignorei porque queria acreditar em Ricardo. Nunca mais vou silenciar essa voz. Olho pela janela do meu novo escritório, com vista para o Parque Barigui, e vejo Curitiba acordando para mais um dia. As araucárias balançam com o vento frio de julho, e percebo que, como elas, sobrevivi ao inverno. E floresci. Você já ignorou sinais claros porque queria acreditar em alguém? Já se colocou em segundo plano numa relação que não te valorizava? Deixe seu comentário contando sua experiência. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal para mais histórias reais que precisam ser contadas. E não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado. É sobre uma mulher que descobriu a traição do marido da forma mais inesperada possível. Até a próxima.